Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, a aula A354. A aula A354 ela é dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 2 ela é toda prática. Esse tipo de aula vocês não vão encontrar em nenhum canal no YouTube. É uma aula muito profissional, vai ensinar muito para todos vocês sobre a questão de aterramento, sobre os procedimentos, os métodos e como diminuir a resistividade do solo. Então, essa aula é uma aula que em canal no YouTube nenhum vocês vão encontrar. Mas aqui no canal da Universidade da Elétrica, nossas aulas são aulas de qualidade, atualizadas e com foco em todos vocês que desejam, ter um conhecimento mais aprofundado sobre um assunto muito importante e muito complexo, que é a questão do aterramento. Essa aula ela é dividida em duas partes. A parte 1, eu vou mostrar para vocês o que provoca um aumento da resistência do aterramento. Você vai fazer um projeto ou vai fazer uma medição de aterramento e encontra um aterramento com resistência muito alta. Qual é o motivo disso? Como que eu posso resolver isso? Existem circunstâncias em que você vai fazer a medição do aterramento em um barraco de obra, que é exigido pelo Ministério do Trabalho que tudo esteja aterrado. E geralmente o solo ali é um solo à base de aterro, não é um solo com características boas. Como resolver esse problema? Minha resistência está 100 ohms, eu quero reduzir. Todo mundo sabe que a norma modificou e ela não cita valor da resistência de aterramento, Mas é importante que a gente obtenha o menor valor possível. Então, assistam essa aula, parte 1, vou mostrar o que altera a resistência de aterramento, vou mostrar uma estratificação. E a parte 2, eu vou aplicar para vocês um produto que vai reduzir a resistividade do solo e, em consequência, reduzir a resistência. Então, fiquem ligados nessas duas aulas e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Olá, pessoal! Vamos dar seguimento à nossa aula A354, parte 1, cujo objetivo é responder: quando é que um aterramento não apresenta boa resistência de aterramento? E como nós podemos melhorar a resistência de um aterramento? Essa aula é dividida em duas partes. A primeira parte, uma introdução teórica. A segunda parte, já a parte prática, onde eu consigo responder para vocês essa questão aqui. Como podemos melhorar a resistência de um aterramento aplicando um produto para para diminuir a resistência de aterramento. Então, vamos para a nossa aula, parte 1. Primeiramente, a pergunta é: quando o aterramento não apresenta boa resistência? O solo, ele tem uma composição bastante heterogênea, sendo que o valor da sua resistividade, pessoal, pode variar de local para local. Então, você tem um terreno, uma parte do terreno, ele pode apresentar uma certa resistividade, a outra parte do terreno, outra resistividade também, isso pode acontecer. Então, o solo ele tem uma composição heterogênea. A resistividade do solo ela é um fator de maior peso na resistência de um sistema de aterramento. A resistividade do solo, ela varia, pessoal, em função de quê? Em função do tipo do solo. Se é argila, se é calcário, areia, granito e outros tipos de solo. Depende também do nível de umidade, seco, molhado. Depende a resistividade também da profundidade das camadas, da idade da formação geológica daquele solo, vai depender também da temperatura, da salinidade e de outros fatores naturais do solo.
Então, existem solos horríveis de resistividade, certo? E por quê? Porque a resistividade ela varia em função do tipo, função do tipo do solo, do nível de umidade, da profundidade, da idade desse solo, da temperatura e salinidade. Então, então podemos dizer que um solo ruim, ou seja, é quando ele apresenta alta resistividade. Isso proporciona uma resistência de aterramento maior, porque as características do solo não são propícias para um aterramento de baixa resistência. Geralmente, a gente sabe que o solo ele não é homogêneo e sua resistividade vai variar com a profundidade, né? Tem solo que, às vezes, quanto mais profundo você está do solo, menor a resistividade. Já tem solo que é o contrário, né? O solo com baixa resistividade, ele é bom para você projetar o sistema de aterramento. Mas e agora? Se esse solo não tem boa resistividade, e aí, o que eu tenho que fazer? Obviamente, você vai projetar um sistema de aterramento, uma configuração, uma geometria que proporcione a menor resistência de aterramento possível. E pode acontecer de você não conseguir isso. Aí é que eu vou responder na parte 2 dessa aula, inclusive com parte prática. Bom, ainda falando um pouco do aterramento, quando o aterramento não apresenta boa resistividade, a resistividade do solo, então, ela varia com a profundidade, né? As camadas mais baixas do solo têm maior teor de umidade e menor resistência, né? Não são todos os solos. Se a camada inferior aqui, né, contiver camadas duras e rochosas, a sua resistividade pode aumentar com a profundidade. Então, você pode ter solos em que, quanto mais profundo, deu numa camada muito dura, rocha, a resistividade pode aumentar com a profundidade, né? Então, o solo ele tem várias camadas, né? Então, a resistividade varia com a profundidade, varia com a temperatura, com a umidade, né? Se eu pegar aqui esse exemplo de camada aqui do solo, nesse ponto aqui é rocha. Então, se eu cravo aqui uma haste lá nesse solo, né, quanto mais profunda essa haste, né, maior vai ser a resistência de aterramento se ele for maior resistividade, né, se ele for rochoso, formado de camadas duras, né? Bom, o solo ele é constituído de diversas camadas, já tinha comentado. Cada camada vai apresentar uma resistividade e uma determinada espessura. Aí o que é importante é o seguinte: um projeto grande de aterramento, é importante que o projetista, ele, além das medições de resistividade do terreno, que tem uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica, que mostra como medir a resistividade, é necessário que se faça a estratificação do solo em camadas. Existem software de estratificação que estratifica o solo em até 4 camadas, porque cada camada vai apresentar uma determinada resistividade. Aí você já sabe que aquela camada tem uma profundidade e tem um valor de resistividade. Isso facilita o cálculo das características do sistema de aterramento que você deseja, né? Então, a determinação dos valores de resistividade pela estratificação do solo, eles são muito importantes para o cálculo de qualquer sistema de aterramento. Bom, aí, como nós estamos falando de um fator importante que determina a resistência do aterramento, na sua grande maioria, no seu grande peso, é a resistividade do solo, eu fiz algumas estratificações de terrenos. Eu peguei 2 terrenos e fiz a estratificação, né, utilizando um software específico para fazer a estratificação. Então, eu peguei o terreno A e terreno B. Esse software faz a estratificação. Eu
tenho que fazer as medições de resistividade, né? Então, o software, a partir das medições coletadas em campo, aqui foram realizadas medição de resistividade utilizando o método de Werner. O software ele deu um erro de 1%, um erro aceitável, a gente aceita até 15% de erro, e ele me gera o gráfico da resistividade. Essa linha é azul, foi o cálculo que o software fez, que é o calculado. Essas cruzinhas que estão em cima da curva aqui é o que foi medido. Aí ele faz a extrapolação desses pontos aqui. Você pode observar que a resistividade desse terreno aqui, ela tem aumentado à medida que você vai aumentando a profundidade. Aqui é profundidade, tá? Até um certo ponto. Depois, quando essa profundidade é acima de 10 metros, ele vai diminuindo a resistividade. Então, esse aqui é um solo com uma determinada característica. Aqui são os valores medidos, né? Aqui é o medido, nós medimos 189 e o software calculou 189,77. Tá? Cada uma das medições aqui ele apresenta o desvio. Então, isso aqui é muito importante para o sistema de aterramento. Eu vou cravar uma haste a 2,40 m. Que tipo de terreno é esse? Foi feita a estratificação. Aí você vem aqui, olha na curva e consegue encontrar qual a sua resistividade adequada. Tá vendo que é importante? A estratificação é importante para um projeto de aterramento. O terreno B, ele já é um terreno bom, né? Ele é um terreno bom. Veja vocês aqui em cima no terreno A que eu tenho um máximo de 300 ohms por metro. Aqui o máximo está em torno de 40 ohms por metro. Olha a característica desse solo, a resistividade dele. Olha, à medida que vai aumentando a profundidade, a resistividade vai diminuindo cada vez mais. Né? Aqui a resistividade a 1 metro, dá 40,6, a 2 metros, 12, a 3 metros, 3,46 ohms por metro, e assim sucessivamente. É um terreno muito bom. Então, se eu fizer o projeto de aterramento para o terreno A e para o terreno B, vocês vão ver agora que eu vou fazer para mostrar para vocês, vocês vão ver as diferenças. Veja bem, o terreno A, também usando um software para projeto de aterramento, vocês podem observar, para o terreno A, apenas uma haste de aterramento, haste de 2 metros. Eu vou pegar aqui, na verdade, 2,40 metros, tá? Que é um ensaio que eu vou fazer, mas eu vou conseguir cravar ela no meu ensaio, que é a parte 2 da aula 354, vou cravar ela 2,10. Veja bem, se eu pego uma haste, o software calculou, para aquela resistividade do terreno A, uma haste cravada 2,40, a resistividade é 77 ohms para aquele terreno A. Com duas hastes, né, com duas hastes sem cabo em linha, a resistividade cai para 44. Para 3 hastes em linha, 31. Para 3 hastes em linha com cabo, 27. Então, veja vocês que o terreno A, aqui tem até a curva de resistividade desejada, eu botei aqui no projeto do software, lá no software, que eu quero a resistência de 10 ohms. Veja que essas geometrias aqui não me permitem resistência menor do que 10 ohms. Então, no meu exemplo aqui, se eu estou usando esse tipo de geometria de aterramento, eu tenho que resolver o problema. Tá? 3 hastes em triângulo com cabo, com a haste de 2,40, deu 29 ohms a resistência. Eu tenho que baixar isso, porque meu objetivo é 10. Ok? Aí, como fazer isso? A aula 354, na sua parte 2, vai mostrar isso. Já o terreno B apresentava baixa resistividade. Se o terreno B apresenta baixa resistividade, olha a resistência de uma haste, pessoal, 2,27 ohms. Ficou fácil demais, né, fazer o projeto desse aterramento. Por quê? Porque o solo é um solo muito bom.
Veja aqui o limite que eu coloquei no aterramento. Resistência máxima eu botei 10 ohms. Veja que qualquer configuração que eu utilize, até uma haste só do aterramento, me atenderia no quesito valor da resistência de aterramento. Veja, aqui eu botei várias hastes, né? 2, 2,40, até haste de 3 metros. Está aqui as resistências de aterramento que nós podemos obter. Então, vocês podem observar que quanto melhor a resistividade, melhor a qualidade no seu projeto de aterramento. Então, aqui mostra as condições do terreno A, do terreno B, já tinha colocado anteriormente, né? E o que nós podemos fazer? O que pode ser feito em alguns casos é o tratamento químico do solo, para o terreno A fazer o tratamento químico do solo. O tratamento químico reduz a resistividade do solo e ainda atua como despolarizante. Então, assistam a aula 354, parte 2, que eu vou mostrar para vocês como se reduz a resistividade do solo. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.